alunos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema muscular. A segunda parte da nossa aula vai ser sobre os membros inferiores e os membros superiores. Agora nós vamos falar sobre os músculos do membro superior. Para o braço, vocês sempre precisam pensar que o braço vai estar aberto, ok? Então, a posição anatômica, a região medial é a região dos dedos e a região lateral é a região do polegar, ok? Então, vamos iniciar falando sobre os músculos do ombro. Então, na região posterior, nós podemos observar o músculo deltoide. Observem que o braço ele vem junto com os músculos da escápula que nós já vimos lá no tronco. Mas só para situar vocês, então aqui a gente tem o músculo deltoide. Aqui nós vamos ter o músculo supraespinal, os músculos infraespinal. Redondo menor e o redondo maior. Anteriormente, nós podemos observar que a gente vai ter as artérias, tá? Anteriormente, nós podemos observar os músculos subescapulares. Lembrando que na região anterior, a fossa que a gente tem aqui é a fossa subescapular. Na região posterior é a fossa supra e infra. E na região anterior é a sub. Então, aqui nós temos os músculos subescapulares. Então, agora nós vamos começar na região anterior do braço. Ok? Aqui a gente tem o deltoide conectado com o peitoral. Eu vou deixar eles um pouquinho de lado. Na vista anterior, na porção mais lateral, eu vou ter o bíceps braquial. Na vista medial, esse músculo aqui é o músculo coracobraquial. Ok? A gente tem aqui a artéria braquial já descendo. Ok? Então, músculo coracobraquial, músculo bíceps braquial. Indo na minha região posterior, deixa eu virar aqui, ok. Eu tenho o deltoide. Aqui eu tenho, na minha região medial, eu vou ter o músculo braquial. E na minha região mais posterior, eu vou ter o músculo tríceps braquial. Então, o tríceps, o músculo braquial, o bíceps e o meu músculo coracobraquial aqui, que é mais interno. Ok? Agora é importante para a gente ir para a região do antebraço, ok? Prestem bem atenção agora nessa parte. Deixa eu ver se eu consigo até dar um zoom aqui. Entre o meu músculo braquial, ó, o braquial ele vem junto, ele desce junto. Aqui tem um deltoide, então próximo. Então aqui eu tenho o deltoide. Tá? O meu próximo músculo é o braquial. Entre o braquial e o meu tríceps, eu tenho esse músculo aqui. Observem que ele vem aqui no bráquio, aqui junto com o músculo braquial, e ele tá descendo, ó. Tá? Onde é que ele tá indo? Ó o rádio, ok? Ó o dedão. Então, olha o dedão. Observe o tendão dele, ó. E ele nasce aqui na minha região braquial. Esse músculo aqui é o músculo braquiorradial. E no estudo dos músculos do membro superior, ele é o que guia. Então, o músculo braquiorradial, ele que vai nos orientar. Na região anterior, olha a palma da mão. Na região anterior do nosso antebraço, nós vamos ter os músculos flexores.
E na região posterior, nós vamos ter os músculos extensores. Então, agora nós vamos estudar os músculos do antebraço, ó. Cotovelo e o punho. Como é que eu me localizo? Eu vou pegar o músculo bráquio radial. Ok? Então, eu tô aqui no que tiver anterior a ele, são os músculos do antebraço. Lembrando que agora esses músculos são músculos flexores. O primeiro músculo, indo da região medial para a lateral, esse primeiro músculo aqui é o músculo flexor unar do carpo. Então, o primeiro músculo é o músculo flexor unar do carpo. Depois, eu vou ter esse músculo aqui, ó. Tem vários tendões que está indo, ó, para a palma da mão. Esse daqui é o flexor superficial dos dedos. Então, nós temos o músculo flexor unar do carpo, flexor superficial dos dedos, flexor superficial dos dedos, esse aqui de baixo. Superficialmente a ele, nós temos o músculo palmar longo, que pode apresentar variações anatômicas. Isso quer dizer que tem gente que tem gente que não tem. Lateralmente a ele, nós temos, lateralmente ao palmar longo, então, nós temos o músculo flexor radial do carpo. Okay? Numa camada mais profunda, nós podemos observar o músculo flexor profundo dos dedos e o flexor profundo do polegar. Flexor profundo do polegar, flexor profundo dos dedos, flexor radial do carpo, músculo palmar longo, músculo flexor superficial dos dedos, músculo unar, músculo flexor unar do carpo. Agora, na visão posterior, eu vou ter que virar aqui, senão ele não ia ficar. Então, na região posterior do antebraço, observem aqui que eu tô com os dedos aqui, eu vou ter esse músculo aqui, que é o músculo extensor unar do carpo. Unar, porque tá na direção dos dedos. Então, músculo extensor unar do carpo. Logo ao lado, eu tenho o músculo extensor do dedo mínimo. E aqui eu vou ter os músculos extensores. E aqui eu vou ter o músculo extensor longo dos dedos. Ok? Então, músculo extensor longo do dedo mínimo e músculo extensor longo dos dedos. Na vista mais lateral, eu vou ter esses dois músculos aqui. Aqui eu já tenho o bráquio radial, ó. Esses dois músculos aqui. Eu vou ter o músculo extensor curto do rádio e o músculo, extensor longo do rádio. Ó, bráquio radial aqui me orientando, músculo extensor, peraí que tá aqui. Músculo extensor longo do rádio, músculo extensor curto do rádio. Dá uma pausa para vocês observarem. Então, observando na região mais profunda, nós temos 3 músculos indo em direção ao polegar, ok? Nós temos esse primeiro músculo aqui, que é o músculo abdutor longo do polegar, seguido pelo músculo extensor curto do polegar, e esse músculo aqui, mais interno, ó, observe que eu puxei o dedão, observe que eu puxo, o dedão se mexe. Esse mais curtinho, esse tendão aqui, esse músculo aqui, ó, é o músculo extensor longo do polegar. Então, a sequência é longo, curto, longo. Músculo abdutor
longo do polegar, músculo extensor curto do polegar e músculo extensor longo do polegar. Vou dar uma paradinha para vocês observarem os 3 músculos. Então, agora nós vamos falar sobre os músculos da mão, os que a gente consegue visualizar aqui, ok? Nós temos músculos mais profundos no braço, mas aqui no laboratório nós não temos peça que mostrem esses músculos, ok? Então, a gente fica só com esses extensores e flexores. Agora, a gente vai falar sobre os músculos da mão, mas os músculos que a gente consegue observar nessa peça, ok? Na mão, nós vamos ter os músculos que fazem parte da região tenar e os músculos que fazem parte da região hipotenar. Aqui no polegar, nós temos o músculo abdutor curto do polegar e ao lado dele, o músculo flexor curto do polegar. Então, aqui na região tenar, nós temos o músculo abdutor curto do polegar e ao lado dele, o músculo flexor curto do polegar. E ainda podemos observar esse músculo aqui, ó, que tá indo na direção do polegar, que é o músculo adutor do polegar. Agora, nessa região, nós vamos ter esse menorzinho aqui, que é o músculo oponente do dedo mínimo, o músculo flexor curto do dedo mínimo e abdutor do dedo mínimo. E lá embaixo, não dá para visualizar, nós temos os músculos lumbricais, que fica abaixo dos tendões aqui dos flexores. Começando a nossa aula de sistema muscular da parte inferior, nós vamos falar sobre os músculos do cíngulo inferior na região posterior. Na região posterior, nós podemos observar que nós temos um grande músculo chamado de glúteo máximo. Nesse lado aqui da peça, nós retiramos o glúteo máximo. Eu vou aproximar para a gente poder observar melhor os músculos que compõem a região mais interna do glúteo. Então, rebatendo o glúteo máximo, nós vamos ter esse músculo aqui, que é o glúteo médio. Se eu pudesse rebater o glúteo médio, vocês visualizariam um músculo glúteo mínimo. Então, aqui eu tenho a representação do glúteo médio. Indo do sentido superior-inferior, medialmente e inferiormente ao músculo glúteo médio, eu tenho o músculo piriforme. Inferiormente ao músculo piriforme, eu tenho o músculo gêmeo superior. E inferiormente ao músculo gêmeo superior, eu tenho o músculo obturador interno. Inferiormente ao músculo obturador interno, eu tenho o músculo gêmeo inferior. E inferiormente ao músculo gêmeo inferior, eu tenho o músculo quadrado da coxa. Prosseguindo com a nossa aula de membros inferiores, eu tenho aqui uma peça molhada de uma coxa, ok? Então, indo do sentido lateral medial, vocês podem observar que nós vamos ter aqui um tendão bem largo, ok? Esse daqui é a fáscia lata. Acima da fáscia lata, eu tenho esse músculo aqui, que é o músculo tensor da fáscia lata. Observem aqui que eu já tenho o glúteo, ok? Então, aqui eu tenho o glúteo, ó, rebatendo o glúteo,
aqueles músculos que eu mostrei no boneco para vocês. Então, aqui eu tenho o músculo glúteo médio. Então, aqui eu tenho o músculo glúteo médio. Aqui eu tenho o músculo piriforme. O gêmeo superior. O músculo obturado. E aqui o músculo gêmeo inferior. E aqui o quadrado femoral. Inserido aqui no glúteo máximo, eu começo a fazer aqui a fáscia, ok? Então, aqui eu tenho a fáscia, o músculo tensor da face. Inferiormente ao músculo tensor da face, eu vou ter esse músculo aqui grande, que é o músculo vasto lateral. Então, vasto porque ele é um músculo grande e é o vasto lateral. Numa região mais anterior, eu tenho esse músculo aqui, ó, que é o músculo reto femoral. Ele tem duas cabeças, tá? O músculo reto femoral tem duas cabeças. Deixa eu puxar a peça um pouquinho mais para cima. Vocês estão observando o joelho? Então, aqui eu tenho o músculo reto femoral. Ao lado, na região mais interna, eu tenho o músculo vasto medial. Mas medialmente ao músculo vasto medial, eu tenho o músculo sartório. Por que sartório? Porque ele salta aqui, ó, da crista, da região do ilho, até aqui até aqui o meu joelho. Então, aqui eu tenho o músculo sartório. Então, repetindo, nós vamos ter aqui o tensor da face lata. Embaixo, inferiormente, a gente vai ter o vasto lateral, o reto femoral. Medialmente, nós vamos ter o vasto medial e o sartório, ok? Internamente, então aqui nós temos o músculo reto femoral. Internamente ao músculo reto femoral, nós vamos ter o vasto intermédio, ok? Então, temos o reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial, internamente o vasto intermédio e aqui o músculo sartório. Lateralmente ao músculo, aqui a gente consegue observar, ó, o vasto medial. Lateralmente ao músculo sartório, nós teríamos aqui o músculo pectíneo, mas ele foi seccionado, ok? Ao lado mais inferior ao pectíneo, nós vamos ter o músculo adutor curto, ok? Aqui tá passando a artéria femoral. Então, aqui eu tenho o adutor curto. Do lado do adutor curto, eu tenho esse músculo aqui que se insere bem na região pubiana, aqui e vai conectar, deixa eu virar a câmera, aqui no joelho, aqui na tíbia. Esse músculo que vai aqui da tíbia até a região púbica é o grácil. Então, voltando, nós temos a face aqui, o adutor, o músculo tensor da face, nós temos o vasto medial, o reto femoral. Internamente ao reto femoral, nós temos esse músculo aqui, que é o vasto intermédio. Medialmente ao vasto intermédio, nós vamos ter o vasto medial.
E por cima do vasto medial, eu tenho o músculo sartório. Ao lado do músculo sartório, eu teria o músculo pectíneo, mas aqui ele foi seccionado. Não sei se vocês conseguem visualizar, tá só o tendão dele. Aqui. Mais internamente ao músculo pectíneo, eu tenho esse músculo aqui, que é o adutor curto. E do lado do adutor curto, eu tenho o adutor longo. Adutor longo, adutor curto. Ao lado do músculo adutor longo, eu vou ter esse músculo aqui, que é o músculo grácil. Músculo grácil, adutor longo, adutor curto. Eu teria o pectíneo aqui, não tenho. O sartório, o vasto medial, o reto femoral, internamente a ele, o vasto intermédio. Intermédio, professora, por quê? Porque ele tá no meio, entre o medial e o lateral. Então, intermédio. E aqui, o músculo... Essa perna é pesada, gente. O músculo vasto lateral. Acima do músculo vasto lateral, eu tenho o músculo tensor da fáscia lata. Fácil identificar ele porque é ele que se conecta à fáscia lata, ok? Músculo tensor da fáscia lata. Logo atrás eu já tenho o glúteo máximo, aqui é o glúteo máximo, ok? Então agora vamos para a região posterior. Eu vou usar como referência a região mais lateral, ok? Para a gente poder saber qual músculo que é. Então, vocês também, na hora de estudar aqui na aula prática, vocês usem esses pontos de referência, ok? Então, como ponto de referência, eu tenho aqui a fáscia lata. Esse aqui que tá embaixo é o músculo vasto lateral, ok? Aqui, ó, eu tenho o bíceps. Podem observar que ele tem duas cabeças. Então, o bíceps. Aqui eu tenho o semitendíneo. Observem o tendão dele, olha só. Bem grosso, então é o semitendíneo. E esse daqui é o semimembranáceo. Porque, olha só como é que o tendão dele, que parece mais uma membrana. Ok? Então, voltando. Fáscia lata. Peguei o vasto lateral. O próximo músculo é o bíceps. Olha só o nervo isquiático aqui. Então, aqui eu tenho o bíceps. Passou o nervo semitendíneo. O medial ao semitendíneo é o semimembranáceo. Inferiormente ao semimembranáceo, eu tenho esse músculo grande aqui, ó. Ele é o adutor magno. E aqui eu já tenho o meu músculo grácil, que vai me conectar com a região anterior. Ó, o músculo grácil, adutor curto, ó, minha artéria, sartório, vasto medial, reto femoral, vasto lateral. Lá dentro eu tenho o vasto intermédio e o músculo tensor da fáscia lata. Músculo tensor da fáscia lata, vasto lateral, reto femoral, lá dentro o vasto intermédio, aqui o vasto medial, músculo sartório, adutor curto e adutor longo, grácil, adutor magno, semimembranáceo, tendíneo, semitendíneo, bíceps e voltei de novo para o vasto medial. Ok? Aqui, ó, que eu mostrei lá na peça que era seca, aqui eu tenho o glúteo máximo, ó. Glúteo máximo, rebati. Glúteo intermédio. Piriforme, gêmeo superior, obturado
gêmeo inferior, músculo quadrado femoral. Ok? Agora, eu vou puxar a perna um pouquinho pra gente pesada, pra gente observar os músculos da perna, tá? Então, nós vimos o músculo da coxa. Então, na região da perna, nós vamos começar com os músculos posteriores. O músculo mais posterior é o músculo gastrocnêmio, que é esse... Deixa eu ver se eu consigo pegar sem... Ok. Que é esse músculo aqui, ó. Então, esse músculo grande de duas cabeças é o músculo gastrocnêmio. Posterior ao músculo gastrocnêmio, nós temos o músculo sóleo. Sóleo e o da batata da perna, gastrocnêmio. Os dois vão se inserir no tendão que se conecta ao osso calcâneo. Então, esse tendão aqui é o tendão do calcâneo, tá? O tendão de Aquiles, tá? Então, mais interno é o sóleo e o mais externo é o gastrocnêmio. Ok, então, indo da região, eu não vou conseguir virar o pé, então vamos para a região medial. Então, indo para a região medial, como é que eu sei que é medial? Eu me oriento aqui pelo hálux, ok? Então, indo para a minha região medial, eu tenho 3 tendões. Conseguem visualizar os 3 tendões? Que vão se conectar com os músculos mais internos, ok? Então, eu tenho esses 3 tendões. Então, indo na minha região mais medial. Então, aqui eu tenho meu tendão do calcâneo. E aí, eu vou ter 3 tendões aqui. Da região mais medial, eu tenho o meu músculo tibial posterior. No meio, eu tenho o meu músculo flexor longo dos dedos e aqui o flexor longo do hálux. Eles vão subir, vir numa região posterior aqui e puxar os dedos flexionando eles. Então, aqui tá o pé. Então, eles vêm aqui na região mais posterior e puxa, flexionando os dedos. Ok? Então, tibial posterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux. Ó, o calcâneo aqui. Vou tentar virar agora, gente. Então, na vista anterior, a gente ainda continua na vista... nós continuamos indo ainda no sentido medial, lateral. Eu tenho como ponto de referência o hálux, ok? Então, na vista anterior, do meu sentido medial para lateral, o primeiro músculo que eu vou ter é o músculo tibial anterior, ok? Ó, fácil. Em cima da tíbia, tibial anterior. Então, tibial anterior, eu tenho o músculo extensor longo do hálux. Na peça, gente, depois vocês observem que o tendão sobe, ó, na direção do hálux, tá? Então, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos, ó, subindo para os dedos, ok? Extensor longo dos dedos, aí fazendo um giro, se conectando aqui ao maléolo lateral. O primeiro que eu vou ter é o músculo extensor curto da fíbula, ó, a fíbula vem aqui, né? O primeiro músculo, então, é o músculo extensor curto da fíbula. E o mais lateral vai ser o músculo extensor longo da fíbula. Vamos voltar? Músculo extensor longo dos dedos. Extensor longo do hálux e tibial anterior. Tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos, tibial não, fibular curto e fibular
longo, ok? Então, esses são os músculos da perna. Os músculos dos pés. Bom, para o pé, gente, debaixo dos músculos aqui na região anterior, né? Debaixo dos tendões, dos músculos extensores longo dos dedos, embaixo deles são os extensores curtos, tá? Então, abaixo, extensores curtos do dedo. Abaixo do tendão do extensor longo do hálux, a gente vai ter o músculo extensor curto do hálux, ok? Então, essa foi a nossa aula de sistema muscular. Até mais!